Olá, nesta terceira semana de novembro, o país todo faz uma reflexão a partir da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que chegou à sua 7ª etapa e está ouvindo em depoimento donos das maiores empreiteiras do país. Nós vamos conversar agora com o senador Paulo Paim. O nosso tema se relaciona à Operação Lava Jato. Vamos falar sobre financiamento de campanhas. Um tema que já é uma reflexão que se intensifica, não começa aqui, mas se intensifica a partir dos levantamentos feitos pela Polícia Federal dessa convivência entre candidatos e empresários no nosso mundo político, né, senador? Com certeza. É uma reflexão que a casa, fatalmente, a gente voltou das eleições e os parlamentares falando da necessidade da reforma política. Provavelmente esse vai ser o principal, o primeiro, o que vai encabeçar essa pauta de discussão, né? Essa questão do financiamento de campanha é gravíssimo. E não é de agora que começou isso, não. Esse mal já se perpetua no Brasil há décadas e décadas. Agora, claro, com a Operação Lava Jato, ou seja, com a fiscalização maior, com a investigação da Polícia Federal, está se vendo, então, que quantias exorbitantes foram doadas, via o Caixa 2, principalmente, para alguns candidatos. Isso é importante resolver, porque a continuar assim, o poder econômico vai ter maioria com facilidade no Congresso Nacional. Quem tem mais dinheiro tem uma campanha financiada com valores, por exemplo, de um senador, de gastar até 30 milhões de reais, se elege. E um deputado federal, 10 milhões. Isso é um abuso, é um absurdo, uma quantia, um volume desse, que quem dá tudo isso para um candidato está esperando troco. Ele quer saber como é que ele vai pagar. Ele vai pagar atuando aqui dentro a favor desse grupo econômico. É inadmissível que a gente continue dessa forma e por isso que vira essa lambança nacional que vai fazer com que, felizmente, responda pelo que fez, tanto o corrupto como o corruptor. Agora, senador, cresce a tese de que financiamento público de campanha seria o melhor caminho. E eu pergunto aqui, o senhor acha que isso é suficiente? Eu acho que é um grande caminho, é um bom caminho, porque eles enganam a população. Quando dizem que, não, eu não vou financiar a campanha de político com dinheiro público. Está financiando sim, porque alguém está tirando do povo, pegando dinheiro, dando para o político de sua confiança, para que ele trabalhe a favor dele no Congresso Nacional. Senador, e se a gente trabalhasse em cima da questão de Caixa 2? Porque a gente Mas também sabe tem e ouve que combater plenário o Caixa 2 e combater também o abuso das campanhas oficiais. As campanhas não deveriam ter um teto estabelecido, por exemplo, pelo TSE? É isso que eu estou dizendo. Tem que ter um teto das contribuições. Para mim, o poder econômico, no caso, o empresariado, o setor econômico, os bancos, não poderiam doar. As contribuições devem ser individual e, para mim mesmo, para radicalizar, no bom sentido, a doação não poderia passar aí de um salário mínimo. Por que isso? Quem quer doar, doe até um salário mínimo. Bom, os candidatos populares que vêm do seio, como a gente fala, do povo, esses vai ser difícil até quem consiga dar para ele um salário mínimo. Mas os candidatos da elite, do grande poder econômico, para eles dar 10, 15, 20, 30, 40 salários mínimos não é nada. Então o vício continuaria o mesmo. Então a doação individual, para mim, deveria ser correspondente a mais ou menos um salário mínimo e o resto é financiamento público de campanha. E aonde ninguém poderá ultrapassar a um limite X. Porque senão vai ser a disputa sempre de Davi contra o Golias, né? Porque aí você teria um limite para cada pleito. Você teria um limite para cada pleito, para cada candidato. Máximo. E entre o valor do financiamento público e essa contribuição, eu estou colocando simbolicamente como uma referência, de um salário mínimo não poderia ultrapassar a X. Daí você barra a força do poder econômico. É só ver aqui agora mesmo do Congresso Nacional. Os dados do DIAP mostram mais ou menos o seguinte, que a bancada do representante dos trabalhadores, que é isso, os mais simples, né, diminuiu praticamente pela metade. De 80 e poucos virou para 40 e poucos. Ou seja, fica e difícil a bancada do poder econômico dobrou. Quantos nós teremos no futuro que vão conseguir se eleger se a disputa lá fora é na base do marketing e da grana e do dinheiro, né?
de quem paga mais. Aí é impossível você fazer uma disputa honesta, séria, em cima de ideias. E nesse ambiente, como o senhor diz, com esses dados que mostram que há um desequilíbrio aqui no Congresso Nacional, como é que fica para fazer essa reforma? Por isso que muitos falam de uma constituinte exclusiva, outros falam em um plebiscito, outros falam em referendo, para fazer com que o povo participe. O povo tem que participar desta reforma, para que ela saia com a cara do povo e não com a cara do Congresso. Se sair com a cara do Congresso, esse Congresso recentemente foi eleito, onde o poder econômico foi o grande vitorioso, é só você ver, sem muitas milongas, é só olhar o número de presidentes de confederações de trabalhadores e de empresários que estão aqui dentro. Com certeza é 10 vezes mais de empresários, presidente de confederações sindicais, de empresários do que de trabalhadores. Patronal e trabalhadores. É uma diferença enorme. E aí vê a discrepância. Aí porque o dinheiro é que acaba comandando, né? Faz a melhor campanha, o melhor visual, o melhor programa de televisão, contrata milhares de cabos eleitorais, espalha pelo Estado, no caso do candidato. Fica muito, muito difícil você querer que o tostão vença 1 milhão. Isso aí só é romance. Na verdade, não acontece. Senador, na sua opinião, qual seria o melhor caminho para fazer essa reforma? Olha, na minha opinião, a melhor forma seria mesmo o plebiscito, como foi proposto pela presidenta Dilma. Mas se não for possível, vamos pelo menos para o referendo, porque daí a gente trabalha dentro do Congresso com aquilo que eu chamaria grandes comissões gerais no plenário da Câmara e do Senado, com audiências públicas, trazendo o povo para o debate dentro do Congresso, e o povo daria a última palavra mediante um referendo. Isso se o plebiscito não for possível. Porque convocar uma constituinte exclusiva é muito difícil, sabemos que não vai acontecer, e nós que queremos que a reforma aconteça, pelo menos o Congresso vai debater, pode chegar aqui as emendas populares, debate, vamos ter audiências públicas nas comissões, vamos ter comissão geral no plenário do Senado e da Câmara, e o que surgir desse diálogo, dessa concertação a nível nacional, ainda passaria pelo crivo do povo mediante um referendo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu agradeço. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. Você pode entrar em contato com a TV, pode rever esse e outros dos nossos programas, ou mesmo outros programas da nossa emissora, acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Pode também entrar em contato com o Senado pelo 0800 61 2211, que é a ligação gratuita. Até a próxima.